Seja bem-vindo a bordo de mais um Decolecast. Hoje o convidado que eu trago a bordo, um convidado especial, não sei nem como anunciar ele, porque ele é fotógrafo profissional desde 1982. Ele é fotógrafo da aviação, um dos melhores fotógrafos da aviação, não só brasileira, mas mundial. Fotojornalismo, aviador, apresentador de um dos melhores programas de aviação do Brasil, o Porta de Hangar. E eu tenho o prazer de trazer a bordo meu amigo Ricardo Beccari. Uma honra estar aqui no seu programa, muito gostoso. Sua família é uma família muito legal, fui muito bem atendido aqui nessa casa. Uma delícia, sabia? Olha, eu não sabia, mas depois de tanto tempo que eu estou em casa agora, experimentando esse momento familiar, eu também estou percebendo que realmente é. Agora vale mais a pena que voar, de repente, Nossa. né? É gostoso estar com a nossa família. família, né? Estar com a família é algo que é impagável. Eu Realmente também é acho. impagável. A minha família de casado é eu e minha esposa. E é gostoso a gente estar junto. Tem muita gente que reclama, estar junto com a esposa todo dia. Não, com a minha esposa é gostoso. 37 anos a gente está sempre junto. Trabalha junto, ela ajuda no Porta de Hangar como produtora do canal, ela que cuida da grana, enfim. E é sempre bom. Família é demais. Você sabe que eu não sabia disso. Eu tive o prazer na Labace de conhecer a Érica. Eu não sabia que ela era tão alinhada com você. A gente tem muito mais coisa em comum do que eu imaginava, Beca. A Érica, ela é realmente a cabeça por trás do programa Porta de Hangar. Eu só vou lá falar e enganar os outros, mas ela realmente é a pessoa que cuida do programa. Que show. Cara, é realmente um prazer ter você a bordo, cara. Todas as dicas que você me deu, eu até quero validar isso aqui a bordo durante o programa. Foi uma pessoa que me ajudou muito aqui, com muitas dicas para a gente fazer ajuste, preparar som, luz principalmente. Então é muito bom. E até queria saber de onde surgiu isso, né? Esse desejo, esse amor pela fotografia. É engraçado, né? Porque, na verdade, eu sempre quis ser fotógrafo. Eu tenho um amigo meu que chama Octamir Coletti. O Octamir comprou uma Prática MTL3, uma câmera legal, a alemã, e a lente é da Alemanha. Agora eu não lembro, uma da Alemanha comunista, outra não. E, enfim, eu vi uma fotografia de um cachorro dálmata que chamava Max, que ele tirou. E de um aquário. Aquilo lá me impressionou de uma tal forma. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade. Caramba! Que eu fiquei apaixonado pela fotografia. Aí, com os 16, a professora falou assim, é uma coisa bem interessante essa coisa que eu vou contar para vocês. Ela falou assim, o que vocês querem ser? Eu, fotógrafo. Fotógrafo? Aí eu falei, mas então tá bom, você vai procurar um amigo meu que tem uma agência de publicidade. E eu fui procurar o cara, coisa e tal. Chegou lá para resumir a história, ele falou, para ser fotógrafo é muito complicado, você não vai conseguir ser fotógrafo, você vai ter que ir para Inglaterra, enfim, eu tô frito. Sempre tem um corneteiro para querer jogar um balde de água fria no nosso sonho. Né? E eu e meu irmão, que é comandante também, sentamos no Fusquinha que meu pai deu pra gente, a gente era menor de idade dirigindo. Quando eu liguei o rádio do Fusquinha, apareceu assim, rádio cidade, cidade, cidade. Se você quer ser fotógrafo, procure a escola Focus de Fotografia, a melhor escola que há. No momento que eu saí de dentro da agência desse cara, eu fui direto para Focus, na Maria Figueiredo. Chegou lá, a mulher falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de aviação, minha família, todo mundo é piloto, coisa e tal. Ela falou, você não tem medo? Eu falei, não, medo do quê? De voar? Não, de acidente, não sei o quê. Bom, acidente tem com tudo, no banheiro, no carro, na motocicleta, na casca de banana. Aí ela... Mas você nunca teve um problema de acidente? Eu falei, um amigo meu faleceu aí faz uns 2 meses e ele morreu num acidente, num bandeirante. Eu não sabia o que era um bandeirante, enfim. Aí tinha um senhor do meu lado, um senhor de cabelo branquinho. Ele virou para mim e falou, o seu amigo era o Wilson Rosário? Eu falei, era, copiloto. É meu irmão. Caramba! Tudo no mesmo dia, tudo no mesmo dia. O Rosário, o Everton Rosário, virou meu professor de fotografia avançada. Olha que coisa legal, pessoal. Caramba. É uma história muito legal. E aí eu fui aprender a fotografar, conheci o Dimitri Lee, que é um grande amigo, é empresário, um cara que está muito bem situado, e ele resolveu me adotar como fotógrafo. E por causa do Dimitri,
eu aprendi a fotografia que eu faço hoje. Ele me ensinou muito, iluminação e tudo mais. Então é isso, a história é essa. Caramba, eu não sabia que tinha toda essa história por trás e que chegaram a tentar jogar um balde de água fria. Foi um baldinho pequenininho, nem pegou em mim. Queria que você falasse um pouco sobre o tempo que você teve. Você falou que você tem uma história assim de muito amor por Paulistinha. Que você voou Paulistinha. Cara, eu voei bastante Paulistinha, né? Eu voei o HMP, o GXZ, o GSU, o HLV. Caramba, você voou mais Paulistinha do que eu. Eu voei, comecei a voar Paulistinha em 82. Quer dizer, eu brevetei em 82, voei antes, né? E é um avião que eu curto muito, Paulistinha. É um avião honesto. Você vê que Paulistinha não mata ninguém, né? Você precisa ser muito ruim para morrer de Paulistinha. Então é um avião que eu curto demais. Agora não entro mais no Paulistinha, preciso emagrecer para poder entrar. Mas eu tive a honra de fazer um ensaio para a revista Aero Magazine com o fotógrafo Márcio Junpei, meu amigo, fotografando. Então foi muito legal. Tá no meu livro. Aliás, tá no meu livro. Eu quero aproveitar para te dar isso aqui e a gente ia mostrar a foto. Caramba! Meu livro para você. Uau! Um prazer. Cara, isso sim que é uma honra. Entregar para um comandante, hein, de 330, 350, 77. E o Gulfstream G650. Nossa senhora. E aí o cara vem falar de Paulistinha. Não, que isso, gente. Olha isso aqui, uma obra de arte, cara. Você poder receber das mãos do Você quer ver uma coisa interessante? Ó, dá licença. Com certeza. Vou mostrar para vocês o Paulistinha. Dá uma olhada só. E vocês vão ver quem que tá lá dentro. Aqui, ó. O fotógrafo mais simpático do Brasil tá pilotando a máquina. Chega o zoom aí, Leozão. Dá para ver aí, não? Dá para ver? Olha lá. O Léo é o grande cara da câmera aqui. Homem por detrás da máquina. Dá para ver aí? Tá bom, é isso aí, pessoal. Enfim, tá aqui, comandante. O gordinho voando Paulistinha lá, fotografia do Márcio Junpei. Obrigado, Marcião. Uma honra. Cara, que foto belíssima, hein? Legal, né? Rapaz, você sabe que eu queria te falar um negócio? Eu vi que você trouxe pra cá o Coronel Ajax. Cara, o Coronel Ajax foi um grande prazer ter ele aqui, cara. Uma honra, né? Nossa, que honra poder ter... Eu fiquei impressionado com a simplicidade dele e com o nível de história que ele tem. O cara por trás de toda a história brasileira da aviação e internacional também. Ele já foi umas 407 vezes lá no estúdio. Sério? Adoro receber ele. Eu vou gravar com ele mais essa semana que passa. Aí ele vai vir lá do Rio de Janeiro e eu vou gravar com ele. Vai ser muito bom. Cara, eu fico impressionado com como a gente tem muito mais profundidade na nossa história do que parece. Tem. Uma das coisas que eu nunca imaginei, ele falando sobre os treinamentos que ele recebeu das pessoas que vieram da guerra. E é uma coisa que eu, não diretamente em relação a isso, sempre falei para as pessoas que o quanto é importante a gente ter justamente o papo de porta de hangar, que é o que antigamente tinha. Então você tinha um contato com o pessoal que voou, que teve experiência ou na guerra ou na aviação comercial e que te traz sempre alguma troca de figurinha, algum aprendizado. E hoje isso foi uma coisa que começou a se perder. Você sente isso também, Beccari? Sinto. Eu acho que é o seguinte, por isso que eu falo do Porto de Hangar, né? Porto de Hangar, gente, nasceu por quê? Porque lá em Piracicaba, a gente ficava conversando na porta do hangar, ficava secando o pouso dos amigos, secando numa boa, obviamente, e ouvindo o que os mais velhos têm para contar, né? Por exemplo, eu falei do Coronel Ajax porque ele traz toda a memória dele, que é muito boa, Isso é verdade, cara. na década de 50, e ele te ensina. E a gente tem que ter humildade suficiente para entender que esses caras trouxeram a escola dele para cá. Vocês estão voando aí por causa desses caras. Eles enfrentaram coisas, por exemplo, de não ter um VOR para ele fala na sua entrevista, não ter um VOR para voar. NDB mequetrefo, quando tinha bússola. Então, essas coisas a gente tem que saber e respeitar, né? Com certeza. Por isso que eu gosto de estar muito perto dele e ele sabe que eu sou o fã número 1 dele. Vou falar isso para ele quando falar com ele novamente. Quero ver. Beca, e nessa tua trajetória, você desenvolveu vários trabalhos também, né?
Você foi convidado, eu vi que você tem, eu acho que são 5 livros, né? Esse aqui é o 6º livro que você participa. Esse aqui é teu só, né? Esse aqui é só obra tua. Meus livros, tá? Na Trilha da Fumaça foi um livro que eu fiz, da nossa editora, esse é só Beccaria teu. Editora. O que é? As viagens com a Esquadrilha da Fumaça. Então eu fui com a fumaça para a Espanha, eu fui para a Europa, Portugal, fui para a Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos, fui para a América Central, Chile, Argentina, enfim, Brasil todo. Caramba! Fernando Noronha, sim, voei muito com a fumaça. Então nós fizemos Portugal, eu fiz um apanhado das minhas viagens com a fumaça, mas não para dizer, olha, a fumaça nasceu em 1900. Não. Eu quis mostrar o dia a dia de um fumaceiro, que é muito mais importante. Com certeza. O cara sai daqui de São Paulo para atravessar o oceano com um tucano, bicho. Não é brincadeira, não. É um troço sério. O cara fica 6 horas, 7 horas sentado numa posição só dentro de um tucano. Apertado. Não é brincadeira. E com um motor só. Atravessa o oceano. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que dar valor também, né? Saber que o cara, para estar na fumaça ou na Força Aérea, tem que estudar para valer. Não é brincadeira, não. Tem que ter preparo físico, né? Com certeza. E tem que estudar muito. Com certeza. Eu vi até esses dias uma cerimônia, nem sabia que tinha, de quando você está transferindo alguém que foi selecionado para ir para a fumaça. Acho que você deve ter visto esse vídeo também, que o pessoal da Esquadrilha da Fumaça está passando e aí chama o instrutor no rádio, fala, quem é que está por aí? Aí ele fala, o instrutor tal. Ele fala, acelera um pouquinho aí, dá um pouquinho mais de motor aí. Aí ele cola perto da Esquadrilha da Fumaça e fala... Geralmente de dorso, né? A fumaça. Cara, sinceramente eu não lembro como é que estava no vídeo. E aí ele fala, você é o mais novo membro da Esquadrilha da Fumaça. Emocionante, né, Falei, bicho? cara, que coisa fantástica. Chorar, eu nunca não imaginei. Até nisso para chorar, cara. O fumaceiro, o militar, no modo geral, tem muito cuidado com eles, com os amigos, né? É bacana, você vê muita coisa legal, né? Lógico, nem tudo é perfeito, tem todo um problema, mas na fumaça, principalmente, existe aquele coleguismo durante a fumaça. Tem que ter, porque os caras vão voar 4 anos juntos e não pode brincar. Eu sou bem fã do militarismo, por quê? Porque existe o respeito. Coronel é coronel, major é major, capitão é capitão, ou seja, brigadeiro é brigadeiro. Cada um respeita a patente, né? Às vezes o cara pode até não estar satisfeito com alguma coisa, mas existe o respeito. E o que falta hoje em dia no mundo é cultura e respeito. Isso é verdade. Eu estava até conversando com algumas pessoas esses dias sobre essa transição de a educação familiar e o como que isso chega lá na frente. E às vezes as pessoas esperam que o próximo eduque o seu próprio filho. E isso foi uma coisa que eu quis mudar na minha casa. Eu vim de um lar disfuncional, eu vim de um lar onde existia muita briga, onde existia muito conflito. Mas talvez pelo fato de eu ter entrado no mundo da aviação através do planador, você entende muito essa coordenação de equipe, a necessidade de ter o respeito, entender essa questão da hierarquia. Isso fez uma grande diferença. Eu procurei fazer isso em casa. Trazer o ensinamento como pai, ensinar a parte de princípios, de valores, mas também trazer para os meus filhos que eles tivessem a liberdade de eles passarem a ser comandantes da sua própria vida. Eu achei muito interessante o que você falou agora, 2 aspectos. O planador. O planador é um trabalho em equipe. Não adianta, você não consegue voar sozinho no planador, tem que ajudar. Eu acho que tem que ser incentivado isso aí, muito incentivado. Na Força Aérea existe bastante o incentivo do uso do planador. Com certeza. Trabalho em equipe. Se quiser voar, é um esporte, né? Tem que ser encarado como esporte. Porque voar planador, gente, é o dia inteiro no sol ali, malhando, empurrando a máquina, limpando. Não é brincadeira. Não é não. Então, você ensina um garotão a ser homem. E isso é importante. O segundo ponto que você falou, eu vou falar, tá? A gente está na casa do Fabrício. E é interessante a casa dele porque seus filhos são muito educados, né? Posso falar? Claro, por favor. Fizeram uma janta deliciosa, empratada, francesa. O troço foi de top de linha, né? O que a gente comeu foi gostoso, o drink que o seu filho preparou foi maravilhoso.
E depois dessa entrevista, a gente vai comer doce. Ah, tem a É a sobremesa. sobremesa. Mas, enfim, eu achei muito legal a independência que vocês deram para eles. Torna sujeitos inteligentes, formadores de opinião e educados. Isso é muito bom. Não, e sabe o que eu acho mais legal? O quanto, quando isso acontece, de eu convidar pessoas para virem à minha casa, para gravar, para a gente poder ter esse bate-papo, o quanto os meus filhos valorizam isso. De você trazer alguém e eles fazerem essas pessoas se sentirem importantes. Porque a Ana falou, não, fica tranquilo, deixa que eu vou fazer. Eles falaram, não, mãe, a gente vai fazer algo especial para essas pessoas. E eu noto que esse fazer as pessoas se sentirem especial foi uma coisa que eu aprendi na aviação também. Legal. Por exemplo, a época que eu tive na aviação executiva, era algo que para mim muita gente fala, mas a aviação executiva é ruim, você carrega mala, Nada. você tem que fazer isso e tal. Isso Claro é que legal. não, é legal. Claro você que tem esse é. contato. Gentileza. Gentileza gera gentileza. Beccari, quero perguntar para você como é que você faz essas fotografias de avião. Porque eu já vi muitas pessoas, inclusive, falando assim, eu acho que isso aqui é montagem, porque fica tão bem feito. Não é que as montagem. pessoas ficam... Então, fotografia de aviação tem várias modalidades, né? Então tem o spotter, aquele menino que tem a câmera fotográfica amadora e fica fotografando na beirada do campo, anota o prefixo do avião, de onde veio a empresa, enfim, a data do pouso. E é muito legal. Porque Sim. de certa forma, ele faz uma catalogação dos aviões do mundo inteiro, né? Então, e tem vários Eu mesmo já fui flagrado várias vezes, especialmente quando eu estava no Gulfstream G650. Então, eles ficam em lugares específicos, estratégicos. Legal. Então, tem muitos lugares, por exemplo, São Martão é um lugar que eles fotografam direto, muito. É direto. Então, esse é um. O outro é o que eu faço profissionalmente, né? Às vezes, uma foto profissional, o cara quer que faça a foto do pouso. Mas eu geralmente fotografo air-to-air. Ou seja, um do lado do outro, eu vou lá comandando aquele espetáculo que é voar um do lado do outro, que é emocionante, né? Então, eu levo um rádio, falo com o avião que está sendo fotografado, eu estou no avião Paquera e o piloto do Paquera está me ouvindo. Então, a gente inicia com curvas, mudanças de nível, enfim, e falando o tempo todo, né? Tomando cuidado, gente, que se for fazer isso, tem que ser com um cara que realmente saiba fazer. O militar sabe muito voar em ala, né? O cara não adianta ser só piloto de avião. Ele tem que ser um piloto que saiba voar em ala. Porque para bater é 2 segundos, quando você não sabe o que faz. Isso é verdade. Inclusive, tem uma... Deixa eu até olhar aqui, se eu não me engano, está nesse livro que eu vi de um amigo meu que já tinha adquirido o livro. Tem uma foto que você tirou. Da fumaça ou não? Eu acho que é uma foto da fumaça, linda. Lá no final. Ah, é no final? É. Aí, tá aqui, ó. Isso é feito do Hércules. A gente abre a porta traseira do Hércules e fotografa. Aqui é no Chile e lá é Natal, eu acho que é. É diferente, né? Cara, fantástico isso aqui. É bem então diferente. Você tirou daquela tampa traseira do Hércules. Da tampa traseira do Hércules, entendeu? A gente se amarra, tem que se amarrar, por quê? Você imagina que você está lá solto, livre, leve, solto. Aí o piloto vê um urubu na frente dele. Você acha que ele vai lembrar que você está solto? Não, ele vai desviar do urubu. Então é isso, tem que se amarrar de verdade. Pega, nessa trajetória, da onde surgiu o porta de hangar? Era só realmente para contar histórias? Aí, nessa parte é boa. Eu já vou te cortar porque eu já sei a pergunta que você vai fazer. Desculpa. O porta de hangar surgiu da minha paixão pela rádio. Pela rádio? E eu adoro rádio. Eu sou locutor profissional. Eu tenho uma formação de locutor profissional na Rádio Oficina com meu amigo Ciro César. Ele tem uma escola e eu me formei lá na escola dele. Então, o que é legal, eu acho o seguinte, eu adoro rádio por um motivo que quando você fecha o olho e fala, você sente o que a pessoa tem para falar na alma, diferente da televisão. Isso é verdade. O rádio você tem que imaginar. Às vezes o cara conta uma história simples, e você imagina aquela história na sua alma, no seu pensamento. Você viaja no rádio. Antigamente era programa de rádio, o drama, né? Eu lembro que minha avó falava assim, fica quieto que eu quero assistir o drama. Aliás, ela falava que eu quero ouvir o drama, mas ela estava assistindo a televisão.
Porque na época da minha avó, quando ela nasceu, não tinha televisão. Apareceu depois. Então tinha o rádio, e no rádio tinha o drama. Era as histórias que eram feitas na Rádio Nacional, naquelas rádios antigas do Rio de Janeiro, que contratavam artistas famosos e que faziam o drama, ou seja, a novela do rádio. Você tinha que imaginar que o João era apaixonado pela Maria e assim ia. Não, entendeu? e o que você falou é verdade, porque você tem que imaginar como que seria o João e como que seria a Maria. Você sabe que você até perguntou, né, do nosso podcast com o Coronel Ajax, o que me chamou muito a atenção foi isso. Quando você tem esse storytelling real, e é por isso que eu gosto do podcast, ele começa a contar a história, e foi assim, e aconteceu dessa forma. Você imagina? E a gente fez... Cara, eu tava lá voando, eu tava vendo tudo. Exatamente. Olha, você quer ver uma coisa interessante que aconteceu? Você falou do Ajax, né? Eu chamo ele de Ajax, não chamo ele de Coronel, porque eu sou um amigo dele. Nós somos bem amigos. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Existe o respeito de chamar de Coronel lá dentro da Força Aérea ou nas bases militares, enfim. O que acontece é que veio um senhor no programa, um controlador chamado Heredia. E o Heredia contou uma história que ele trouxe um avião para o chão, para o solo em São Paulo, isso há muito tempo atrás, um Albatross, e São Paulo estava 0-0. E ele fez, na época, não tinha ILS, ele fez uma operação por cara par, por conta e risco dele. E ele falou pro cara, desce mais, tira mais motor, não sei o quê, desce mais tanto, desce mais tanto. Só na experiência dele de trazer os aviões para baixo. E por que ele fez isso? Porque o Albatross estava carregando 2 pessoas que sofreram um acidente de helicóptero na academia. Caramba! Pois é. E aí veio até o chão e ele falou assim pro coronel, eu não lembro bem as palavras que ele usou pro coronel que estava com ele na torre, deixa que eu vou pôr os caras no chão. E disse que o cara tocou e não falou nada. E ele falou, bom, matei os caras, né? Pensou com ele. E o cara pousou com sucesso à noite, chovendo, coisa e tal, para trazer 2 pessoas acidentadas seriamente. E ele ficou preocupado demais, porque aquilo foi... Sim, porque eles estão acostumados a, quando está no solo, reportar no solo controlado. Exatamente, uma tensão. E não era uma fragiologia natural. Não, imagina, um Albatross não é um avião moderno de hoje, né? Não tinha ILS. Ele fez uma operação PAR, que é o par, né? Trouxe o cara para o chão sem ter o par, na verdade. Ele foi, na experiência, na prática, trazendo aquele avião para o chão. Dentro do avião, tinha 2 acidentados de helicóptero queimados e se acidentaram em Pirassununga. E precisavam ser curados em São Paulo. E o interessante de tudo isso, que o tempo passa e um belo dia o Coronel Ajax vai no meu estúdio para gravar. E a gente conversou, fizemos várias gravações e coisa e tal. E ele conta exatamente essa história do Heredia. E ele era uma das vítimas que estava dentro do avião Albatross. Caramba! Olha que história louca, bicho. Que história legal de vida. E eu liguei pro Heredia, inclusive, para poder falar, olha, Heredia, o Ajax está aqui, o cara que você... porque por causa da coincidência. Mas não deu tempo, o Heredia, infelizmente, nos deixou. Mas foi legal, pelo menos, de ele contar essa história lá no Porta de Hangar. Caramba, isso foi história fantástica. Realmente da coincidência. Muito. De ele ter sido o responsável por realmente salvar os 2, né? Bem legal. Beca, você teve também envolvido na produção de outros livros, né? Antes de chegar nesse aqui. Um deles, como é que é? Pois o Brasil Visto de Cima, é isso? Pois é, a gente estava falando e acabei não terminando, né? Bom, os meus livros, então, foi Na Trilha da Fumaça, o Museu TAM, Asas de um Sonho, e o Airplanes, fotos de Ricardo Beccari. Aí teve um livro da Fumaça também, que não é produção da Beccari Foto, da Beccari Editora, e tem um Brasil Visto de Cima, que também não é produção da Beccari Editora, mas que eu participo desse livro com fotos e com imagens minhas. Outra coisa que você falou esses tempos foi da importância que é dado ao teu trabalho lá fora, principalmente na Feira de Oshkosh. Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, na Feira de Oshkosh tinha o stand da Canon, câmeras fotográficas, e dentro do stand tinha fotografia de alguns fotógrafos.
E um deles era eu. Tinha muitas fotos minhas lá dentro do stand. Isso era muito legal. Eu tinha era bem estreito o meu relacionamento com o pessoal da Canon. Então a gente tinha isso lá. Tinha também na Canon, lá em Chicago. Isso para mim é uma honra, né? Ganhei 2 prêmios de fotografia em concursos americanos, que isso foi muito bacana para mim. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando, você falou dessa importância tua internacional. E eu confesso que eu mesmo não sabia que você tinha tanto trabalho fora. Tenho. Que outros trabalhos você teve? Já fiz fotos para Cirrus lá fora, para Black Hawk, já fiz imagens. Ah, a foto do Cirrus eu vi. Essa é uma das fotos, pelo menos, eu vi muito bonita no hangar à noite, assim. Essa eu fiz em Jundiaí, mas tem fotos que foram para... Para a própria Cirrus. Para a própria Cirrus e com um fundo brasileiro. Eles queriam um tom de Brasil. Porque o Brasil, muita gente não sabe, mas foi o país que mais vendeu Cirrus fora dos Estados Unidos, né? Não sabia disso. O pessoal fez um trabalho muito bem feito. O Sérgio Benedetti, lá em Jundiaí, fez um trabalho muito bem feito. Ele e o Deco, que era um sócio na época, fizeram um trabalho bem feito de venda do avião. Ele levava o piloto interessado e o patrão a experimentar o avião. E hoje você não faz só a cobertura, por exemplo, só a parte do programa onde você participa como apresentador dentro do Porta de Hangar, né? Você faz outros trabalhos fora também de coberturas. Na verdade é o seguinte, todo o programa é pro Porta de Hangar, dentro ou fora, né? Tivemos a Alabácia há pouco tempo atrás, nós cobrimos a Alabácia, por exemplo, é um trabalho externo, mas é pro Porta de Hangar. Agora, se uma empresa quiser fazer uma foto ou um vídeo com a nossa empresa, obviamente que a gente vai... você faz essa cobertura também. Fazemos, claro. E que é uma cobertura, um trabalho publicitário, uma foto, um filme, a gente faz esse tipo de coisa. Qual que foi o trabalho mais desafiador que você fez até hoje? Puxa vida, foram tantos. Por exemplo, eu fotografei, não de aviação, teve um que foi bem legal, que foi fotografar 4 aviões da Embraer juntos. 170, 175, 180, 185. Agora que você tocou no assunto, é que eu lembrei. Foi exatamente esse trabalho que alguém falou assim, isso aqui deve ser montagem. Então, pega aí pra gente mostrar aqui, pessoal, que não é montagem, né? Pega aí que você tá mais acostumado. É um trabalho feito... Espera aí que tá por aqui, gente. Só um minutinho aí. Aqui. Tá por aqui, ó. É muito legal isso aqui, ó. É um trabalho feito de verdade, não é montagem. Não sei se dá para ver aí. Enfim, é um trabalho que a gente voou de verdade os 4 aviões. Fizemos uma combinação, fomos lá, conversamos, decolamos. No dia seguinte, voamos todos os aviões juntos, filmamos e foi muito legal de ter feito. Isso era o comecinho da digital. Foi quando começou essa nova geração digital, que você fez a cobertura. Exatamente, entendeu? Da fotografia digital, quero dizer. Sim, sim. Né? Entendi. Porque eu comecei na época do filme, né? As câmeras eram 4x5 polegadas, câmeras grandes, de estúdio, era bem legal, era diferente. E teve alguma situação que você quis fazer a foto e não teve condições, não teve jeito de você fazer? Não, de mau tempo, você disse? Eu digo, às vezes você combinar... terem pedido para você fazer um tipo de foto e você nunca aconteceu isso. Fazer? Não, nunca aconteceu. Nós fizemos uma foto uma vez bem complicada de planador. Eu estava num PA-18 e planador, mas o tempo estava tão ruim, não tinha térmica. Mas conseguimos fazer a imagem. Estava bem fechado, precisava colocar aquele material na revista. E ficou bem bacana, ficou bem legal. Sabe o que me chamou a atenção esses dias? Infelizmente, a gente perdeu um dos maiores comunicadores do Brasil, o Jô. Eu vi que você teve num programa com ele. Vocês chegaram a ter amizade pelo fato de serem os dois da área de comunicação, algum relacionamento assim maior com ele? Conhecia mais ele ou não? Não, eu já tinha fotografado o Jô umas 4 ou 5 vezes. Mas aí me convidaram para ir no programa dele para falar sobre o meu livro da Esquadrilha da Fumaça. O interessante naquele programa, para quem assistiu, é que o William Vac, que é piloto e jornalista, fala 1 minuto sobre aviação, fala sobre mim, na verdade, sobre a minha pessoa. E ele falou um minuto mais bem falado na minha vida, foi o William Vac que falou. Mas você participou também de vários programas, né? Que você foi convidado, não só o programa do Jô, que outros programas você teve. O único que eu conheci, assim, realmente é o do Celso Portiolli.
Celso Portiolli, Darcio Arruda, Edu Guedes, Rony Von, enfim, vários. E participei em programas de rádio e tudo mais, porque é um assunto diferente, né? Com Fotografar certeza. avião, que coisa bacana que é, né? É um assunto que as pessoas não conhecem, né? E você tem algum curso, alguma coisa hoje, Sim. Beccari? De fotografia Não, de específico do avião, na verdade. Para você ensinar essa técnica. Não tenho. As pessoas me perguntam sempre, eu ensino gratuitamente falando, não tenho curso para fazer. Você tem que... Primeiro é o seguinte, o que acontece é que você tem que ter alguém que confie em você. Porque você vai tirar 2 aviões do chão e isso custa muito caro. Qualquer voozinho hoje é muito caro. Então você tem que ter alguém que confie em você para entregar esse voo e você não fazer coisa errada, né? Com certeza. E você tem que saber o que está fazendo ali. Você tem que saber o que você vai falar para o piloto, né? Porque o piloto confia. A gente combina e ele confia que você vai dar o tom certo na foto. Então é isso. Você tem que falar, olha, mais para trás, mais para frente, sobe, desce, afasta. E tem que falar com conversa de quem conhece. Por exemplo, linha de frente, cobrinha show, entendeu? Atrasa, adianta. Ah, tem toda essa parte da fraseologia, digamos, que você utiliza para poder captar. É importante essa parte da fraseologia, né? Então, você tem que fazer isso aí bem feitinho para dar tudo certo. Você vem de uma família de aviadores. O que você pode deixar assim como mensagem para as pessoas envolvendo a parte da aviação hoje e a parte de fotografia? Bom, a família de aviadores eu vou contar. Começou com meu pai, João Samuel Beccari. Não está mais entre nós, mas foi um cara muito legal na aviação. Quem conheceu sabe. Foi um cara que ajudou muita gente, checador do DAC. Ele não era um checador, ele era um pai, porque ele ajudava o aluno, ele dava calma para o cara poder voar, não fazia pano preto. Isso faz uma grande diferença, porque os cheques que eu fiz até hoje, que o checador falou, cara, procura fazer um voo normal, tenho certeza que você sabe o que tem que fazer. Fica mais fácil. É outro voo totalmente. Então, e o meu irmão também é piloto comercial, também é o mesmo jeitão do meu pai, calmo, tranquilo, e isso é importante, né? Então, o que eu acho que na vida, tudo na vida, não só para aviação como para fotografia, tudo é uma questão de você escutar quem conhece mais que você, que tem mais experiência de vida, né? E levar isso para passar isso de geração para geração. Porque, primeiro que ninguém nasce sabendo, as pessoas precisam aprender. E se você levar isso para o túmulo, que vantagem que você vai levar? Nenhuma. Então você tem que ensinar, você tem que dar carinho para as pessoas que estão com você ali, dividindo o cockpit, dividindo sua câmera fotográfica, dividindo o estúdio aqui, né? Entre nós. Com certeza. Beca, muito obrigado. Prazerzão ter você a bordo. Prazer foi todo meu. Obrigado. Você tem uma família muito legal, família participativa. Obrigado por nos receber tão bem. Gente, um jantar gostoso. Muito bom. Valeu. Foi um prazer. Conversei aqui com o Ricardo Beccari, fotógrafo, aviador e tudo mais que você ouviu aqui durante o nosso bate-papo. Esse foi mais um Decolecast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você decole.